Ruth, no capítulo 13, eu peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu farei dos 18 versículos deste livro. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, página 281 do Antigo Testamento, assim diz a palavra do nosso Deus. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e já estava de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fica aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até amanhã. Ruth ficou deitada aos pés dele de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Senhor nosso Deus, mais uma vez te pedimos que ilumina o nosso entendimento, tira as trevas do nosso coração, da nossa mente, abre os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar e atentar para a Tua Palavra. E é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos por Tua iluminação. Amém, Senhor. Hoje é o último domingo do mês. O mês de janeiro está se aproximando do fim e é bem provável que você esteja se sentindo cansado. Então, nós participamos das festividades, participamos das férias, mas parece que há 2 coisas que nós nunca conseguimos ter plenamente nessa vida. E são coisas que muitas vezes nos trazem ansiedade e preocupação. A primeira delas é o descanso. Todos nós queremos férias, ansiamos pela chegada de um feriado prolongado ou de um recesso, desejamos viajar para mudar de paisagem, ou até mesmo para poder acordar um pouquinho mais tarde. Mas conforme o tempo passa, nós percebemos que nós não conseguimos alcançar um descanso pleno, continuamos
cansados e parece que cada vez mais foge de nós a capacidade de obtermos o descanso que nós desejamos. Outra coisa que nós ansiamos muito também é por proteção. Nós ansiamos por proteção no que diz respeito à nossa saúde. Então, no começo desse ano, nós resolvemos mudar a nossa dieta, começar uma sequência de exercício, tomar ali suplementos. Nós buscamos também segurança financeira. Quem sabe se eu conseguir aquele emprego que vai me dar estabilidade e eu não vou ter de ficar me preocupando tanto com as contas. Alguns buscam também segurança física. Então, muitos se matriculando nas academias para aprender jiu-jitsu, krav maga, apenas para estourar o seu joelho depois de um tempo praticando esses esportes, né? Mas o fato é que descanso e proteção são coisas que nós, seres humanos, nós ansiamos. E Ruth e Noemi, que nós veremos aqui nessa noite, elas não são diferentes de nós, porque nós veremos também aqui, ao examinarmos o capítulo 3, que essas mulheres, elas necessitavam de proteção, e o capítulo 3 de Ruth vai nos mostrar que o nosso Senhor, Ele providencialmente vai preparar um homem capaz de oferecer o descanso e a proteção que elas estavam necessitadas. Então, nessa noite eu quero refletir com os irmãos a respeito dessa nossa busca por descanso e por proteção, e eu te pergunto, onde que você tem buscado descanso e proteção? Nas coisas que você tem buscado descanso e proteção, elas têm trazido alívio à sua vida? Eu tenho certeza que não. E é por isso que esse trecho aqui, ele nos enche de esperança, porque ele nos mostra que somente debaixo das asas do nosso Deus é que nós podemos encontrar verdadeira segurança e verdadeira proteção. E a primeira coisa que nós vamos olhar aqui nesse texto é que nós devemos buscar descanso e proteção confiando no nosso Redentor. Veja, nós estamos vendo a história dessa família, uma história que começou de maneira trágica, numa família que se encontrava em Moabe, perderam seus filhos, o esposo, Noemi e Ruth, viúvas, retornam para Jerusalém porque ouviram que o Senhor estava dando alimento para o seu povo, e nós vemos que durante esse processo, Noemi ela se encontra amarga, pedindo até que as pessoas não a chamassem de Noemi, mas a chamassem de Mara, que quer dizer amarga, porque ela disse que o Senhor havia pesado a mão sobre ela, de modo que ela havia saído plena e retornado de mãos vazias. Nós vemos no capítulo 2, no domingo passado, um encontro com a bondade, Ruth trabalhando nos campos de Boaz e sendo objeto da graça desse servo de Deus, e chegamos aqui no capítulo 3, onde nós veremos esta situação envolvendo Noemi, Ruth e Boaz. Mas algo que nós notamos no começo desse texto é que no versículo 1 nós já lemos que Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Quando nós paramos aqui no capítulo 3 e notamos a atitude de Ruth, nós vemos que nós não temos aqui uma Ruth que está apenas lamentando as suas perdas, uma Ruth que está reclamando porque Deus pesou a mão sobre ela, e uma Ruth inativa que ficou em casa enquanto, uma Noemi inativa enquanto Ruth foi para os campos trabalhar. Nós vemos aqui uma Noemi mudada, uma Noemi que começa ao observar para a graça de Deus ser manifestada na provisão na vida destas servas, ela muda a sua atenção de si própria e se volta para Ruth. E ela diz: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Quando nós olhamos no hebraico, a palavra que está colocada aqui para procurar um lar, Noemi estava dizendo: minha filha, não é verdade que eu tenho de buscar um lugar de descanso para você? Noemi está aqui preocupada com a necessidade de Ruth, e ela se propõe aqui a elaborar um plano a fim de que esse descanso fosse encontrado para ela e para Ruth.
E o plano, ele já se mostra logo aqui na sequência, no versículo 3. Noemi, ela olha para a situação, ela se lembra que Ruth, no capítulo 2, esteve trabalhando nos campos de Boaz, e ela diz: e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Noemi, ela olha para a situação, e ela, ao reconhecer em Boaz este parente que poderia trazer alívio, o seu coração começa a se mover de esperança ao ponto de ela bolar um plano para que Ruth se encontrasse com Boaz. E essa situação para nós, ela parece um tanto estranha, porque o conselho que ela vem dar aqui, ao plano que ela estabelece, no versículo 2 ela diz: olha, eis que essa noite o Boaz ele vai estar limpando cevada na eira. E ele diz: olha, você vai fazer o seguinte, está chegando o final da colheita já, Boaz ele vai estar trabalhando, você precisa se arrumar, você precisa se lavar, colocar um perfume, vestir a sua melhor roupa e vá até a eira. E quando nós notamos isso, nós devemos lembrar que Ruth era uma mulher viúva, e no período de luto, as mulheres elas não cuidavam da sua aparência, evidenciando que não estavam dispostas para um novo casamento, mas esse conselho que Noemi dá para Ruth aqui, para que ela se arrumasse, para que ela ficasse cheirosa, colocasse a sua melhor roupa, era uma mensagem que estava dizendo que o luto acabou. Ruth estava dizendo: eu estou pronta para entrar em um novo casamento. O luto foi colocado de lado. Então, é a primeira coisa que Noemi passa para Ruth, e depois do versículo 3 ela continua dizendo: olha, mas não deixe que ele perceba que você está ali até que tenha acabado de comer e beber. E ela fala: quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vai, descubra os pés e deite-se ali, e ele dirá o que você deve fazer. Toda essa situação, todo este plano que foi elaborado por Noemi, era um plano muito arriscado, porque nós precisamos lembrar, Ruth, ela era uma mulher que era jovem, ela era pobre, ela era estrangeira, e a situação que ela estava se colocando, ela poderia ser rejeitada quando ela colocasse esse plano diante da pessoa de Boaz. Mas o que Noemi estava tentando bolar ali era uma situação em que ela poderia pegar, encontrar Boaz sozinho, lembrando, Boaz era um homem de posses e vivia cercado de pessoas, e para que esse diálogo acontecesse, ele teria de estar só. A situação toda teria de ser feita de uma maneira discreta, para que, se caso acontecesse dela ser rejeitada, não houvesse constrangimento e Ruth poderia voltar para a sua vida normalmente. Às vezes algumas pessoas lendo esse trecho, pensam até que Noemi estava bolando uma situação estratégica para que Ruth viesse a seduzir Boaz, mas não é nada disso do que nós vemos em todo o capítulo 13, na sequência do capítulo 4 deste livro. O que nós vemos aqui é que Noemi está olhando com esperança para a figura desse parente, que nós veremos mais à frente, que será relatado como sendo o resgatador, e ela nos mostra aqui, quando nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus, nós notamos que nós devemos buscar descanso e proteção, confiando no nosso Redentor. Noemi olhou para a figura de Boaz, e viu ali a possibilidade da situação delas ser modificada. Era um parente ali que poderia resolver a situação. E ela ali, confiando neste fato, de que Boaz poderia trazer a redenção, ela vai até ali de maneira arriscada, buscar o descanso e proteção, que nós veremos aqui que Deus providencialmente está preparando na vida destas mulheres. E talvez quando você lê o versículo 4, você acha estranho o que está sendo dito aqui, porque nós estamos culturalmente distante do período em que esse livro foi escrito, e no versículo 4 nos é dito, Noemi fala: olha, quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vai e descubra os pés dele e deite-se ali. A eira era um local onde
você tinha um solo duro, a semente ali ela era esmagada para separar a palha da semente toda, e Boaz ele estava se encontrando ali no final de uma noite de trabalho que ele havia realizado, e Noemi diz: olha, você vai, e depois que tudo estiver acontecido, você vai se deitar do lado dele e descobrir os pés. Por que descobrir os pés? Basicamente o que estava sendo colocado aqui, nós veremos mais adiante, é que Boaz ele vai acordar. O descobrir os pés era simplesmente para que, em determinado momento da noite, ele sentisse o frio, acordasse e pudesse ter o diálogo que nós veremos acontecendo aqui na sequência. Na verdade, o que nós vemos é que Deus conduzindo providencialmente a sua história para que a figura deste resgatador, a figura deste redentor, viesse, entrasse e mudasse a vida de Noemi e Ruth. Quando nós olhamos e comparamos a situação de Ruth com a nossa, Ruth ela estava numa situação melhor do que a nossa, porque ela podia ainda fazer alguma coisa para obter o seu sustento, para obter o descanso e a proteção. Ela obteve o alimento trabalhando ali na eira, ali no local onde Boaz tinha os seus campos. Ela recebeu o alimento, recebeu a proteção, e os irmãos se lembram muito bem que essa proteção era importante, porque nesses dias eram dias dos juízes, e Boaz mesmo preocupado com Ruth, falou: olha, trabalhe aqui perto das minhas servas para que você não seja molestada por outros homens. Quando nós olhamos para a nossa situação, não há nada de bom que nós podemos fazer para chamar a atenção do nosso Redentor para nós. Ruth ali, ela se embelezou, ela mostrou que ela estava disponível para este novo relacionamento, mas não há nada que nós podemos fazer para que nós possamos chamar a atenção de Deus para nós. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, nós vemos que na realidade o homem não quer buscar um Redentor. No Jardim do Éden, nós lemos no início da liturgia, nós vemos que quando Adão e Eva eles pecaram, ao invés de eles se aproximarem do seu Redentor, o que foi que eles fizeram? Eles se afastaram do seu Redentor. E da mesma maneira muitas vezes nós buscamos descanso e proteção, confiando em tudo, mas menos no nosso Redentor. E a pergunta que fica para nós: onde é que nós temos buscado descanso e proteção? No que é que nós temos confiado, colocado no nosso coração, para que nós recebamos o descanso que nós tanto necessitamos e a proteção que tanto precisamos? Porque nós vimos que com a queda, o trabalho do ser humano seria realizado com fadiga. Deus disse: a terra ela oferecerá resistência ao trabalho, e você do suor você obterá, e você retornará ao pó no final. A terra também seria um local que seria desprovido de proteção, porque até mesmo no campo, espinhos e abrolhos ali surgiriam. Quem nunca ficou irritado quando estava passando por um campo e se machucou, passando por algum espinho? Isso é um retrato da situação em que nós nos encontramos. Mas a palavra de Deus nessa noite, ela nos convida a voltarmos os nossos olhos para o único que pode trazer o descanso e a proteção que nós necessitamos. Boaz aqui é um tipo que está apontando para a figura do Redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos sermos lembrados de que somente nele é que nós podemos encontrar a proteção e o descanso de que nós tanto necessitamos. Mas a partir aqui do versículo 5, nós podemos ver outra coisa que nós devemos atentar quando nós buscamos por proteção e descanso. Nós, em segundo lugar, nós não apenas devemos buscar por descanso e proteção, confiando no nosso Redentor, mas em segundo lugar nós devemos buscar por descanso e proteção, sendo fiéis ao nosso Senhor. Noemi tinha dado a instrução para Ruth, para que ela fosse, se embelezasse, deitasse ao lado de Boaz, e ela diz: olha, e deixe que ele vai dizer para você o que você deve fazer.
No versículo 5, nós vemos que o texto nos diz que Ruth diz, olha, vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. E ali o texto no versículo 6 diz, então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava de coração tanto alegre, foi deitar-se a um pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho e descobriu os pés dele e se deitou. E ao fazer isso, o texto vai nos chamar a atenção que algo ali aconteceu, que no meio da noite, no versículo 8, Boaz ele acorda assustado com a situação, porque ele se percebe como uma mulher ali ao lado dele naquele ambiente de trabalho. E a pergunta que Boaz coloca é, quem é você? Lembre-se, Boaz tinha trabalhado, estava dormindo, acorda de surpresa no meio da noite, não reconhece quem está ali perto e coloca essa pergunta. E qual foi a resposta que Ruth deu? Ela respondeu, sou Ruth a sua serva, estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é o resgatador. Veja, a situação era propícia para que coisas erradas ali acontecessem. Boaz, ele estava sozinho com uma mulher, que estava vestida e colocada de uma maneira, dizendo que estava disposta para o casamento, mas ao invés de buscar satisfazer as suas necessidades carnais e dar lugar ao pecado, o que nós vemos aqui na vida destes dois servos de Deus, é que eles escolhem ser fiéis ao Senhor, e nós percebemos isso através das atitudes dele. Primeiramente, nós vemos através da vida de Ruth, dessa mulher moabita que havia se convertido ao Senhor, que fazia parte do povo de Deus. E ao invés de deixar que Boaz conduzisse a situação, ao invés de deixar que algo de estranho ficasse no ar, ela muda ali a estratégia do que Noemi havia colocado para ela, e ela diz, eu sou Ruth, e ela deixa claro que ela não estava ali para apenas uma noite de prazer com aquele homem, não estava ali apenas para dar um jeitinho na situação, mas ela diz, sou Ruth, a sua serva, estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Ruth vai aqui mostrar o conhecimento que ela tinha da lei de Deus. Nós vemos no capítulo 25 do livro de Levíticos, que ali havia o resgatador, que era uma pessoa que era achegado de alguém, uma pessoa de posses de condição financeira. E o que podia acontecer nos tempos do Antigo Testamento? Alguém, por conta da crise, por conta de uma má administração, ele poderia ficar endividado. E uma das maneiras que as pessoas faziam para pagar as suas dívidas, elas se vendiam como escravos. Elas se vendiam para trabalhar para essas pessoas, até que o período deste trabalho pagasse a dívida que lhe era devida. E a figura desse resgatador era uma pessoa que poderia, utilizando as suas posses, resgatar esses parentes que haviam sido vendidos e resgatar a posse das suas terras. Outra coisa que nós encontramos também, que estava envolvido dentro desse papel, é que este resgatador poderia casar com uma mulher viúva, a fim de que desse filhos a ela, a fim de que ela tivesse, o seu marido, aquele marido falecido, tivesse a garantia de ter uma terra dentro do território de Israel. Então este resgatador tanto comprava os seus parentes, como também poderia dar uma descendência, uma geração. E isso para nós às vezes parece confuso, porque hoje muitas mulheres sustentam os homens. Muitas mulheres trabalham, ganham às vezes mais do que os seus próprios maridos, mas nos tempos do Antigo Testamento, o sustento de uma mulher estava diretamente atrelado ao casamento e aos filhos. E lembre-se, Ruth não teve filhos com seu esposo. Ruth era uma mulher viúva, Noemi era uma mulher viúva, os seus 2 filhos haviam morrido. Então essas mulheres naquela sociedade daquela época, não tinha um homem que lhe desse o sustento, elas eram como que colocadas à parte da sociedade. Ao ponto de que elas foram comer as espigas que eram deixadas de lado no campo de Boaz. Mas Ruth aqui,
ela chama a figura do resgatador, e ela diz: eu sou Ruth, a sua serva, estenda a sua capa, porque o Senhor é o resgatador. Ele está dizendo: Boaz, você é a pessoa que pode nos resgatar. Você é a pessoa que, por meio da palavra de Deus, daquilo que foi colocado na lei, pode nos colocar em uma situação boa. E ao olharmos para aqui, nós vemos que Ruth não deu um jeitinho para resolver a sua situação, mas ela se manteve fiel ao Senhor. E ao invés de utilizar de alguma estratégia para seduzir ou chamar a atenção de Boaz, ela estabelece: estenda a sua capa, pois tu és o resgatador. Outra coisa estranha para nós, né? O que seria este estender a sua capa? Hoje, quando você vai casar com alguém, uma maneira de você expressar o seu compromisso é você comprando um anel de noivado, né? E é interessante quando você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, estava vendo esses dias, é que o valor do anel de noivado, pelo menos nessa cultura, tem de ser de pelo menos de três vezes o valor do seu salário. Então, seus 3 primeiros salários. Então, as mulheres, os anéis que elas acabam ganhando são coisas muitas vezes boas, né? Não sei se foi esse o anel que o seu esposo te deu, com certeza não foi o que eu dei para a Thaís quando estava ali para esboçar o meu interesse de noivar com ela, mas o estender a capa era justamente isso. Você ter a capa estendida significava que você estava sob a proteção. E o que era isso? Era uma expressão de um compromisso, um dizer: eu quero me casar com você. E Ruth diz isso. E Boaz, da mesma maneira, nós vemos que Boaz, ele não age unicamente visando os seus próprios benefícios, mas ele age de acordo com aquilo que a lei do Senhor estabelecia. Porque na resposta dele ele diz: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais velho, fosse rico ou fosse pobre. Aqui nós percebemos que havia uma diferença de idade entre Noemi e Ruth, entre Boaz e Ruth. Boaz era um homem mais velho, e ele diz que ele louva pela bondade desta mulher, de não ter ido atrás de algum homem que era mais jovem, que teria condições de dar filhos, que teria condições de dar posses, mas aqui, ao destacar a bondade de Noemi, Boaz reconhece que a maneira como Ruth estava agindo era de acordo com aquilo que a palavra de Deus havia estabelecido. Ela não foi buscar alguém que era vantajoso para ela, mas ela foi buscar alguém que poderia ser o resgatador, alguém que era da família, alguém que havia estabelecido por Deus para que a sua situação ela fosse mostrada. E o texto continua aqui a nos dizer: e agora, minha filha, versículo 11, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou um resgatador. E ele vai colocar um problema aqui mais adiante. Mas é interessante aqui que Boaz, ele apresenta Ruth como uma mulher virtuosa. Ele diz: olha, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, e a sua fama na cidade é a fama de uma mulher virtuosa. Quando você ouve mulher virtuosa, qual que é o texto da palavra de Deus que vem à sua mente? Provérbios 31. Nós vemos ali, às vezes até algum coloca: olha, mulher virtuosa quem achará? Sinal que ninguém nunca encontrou. E não é verdade, porque quando nós olhamos em algumas coleções dos livros hebraicos, eles são colocados em uma ordem diferente da ordem que nós temos. Em algumas dessas organizações, o livro de Ruth, ele vem exatamente depois do livro de Provérbios. E o que essa organização está nos mostrando? Que Ruth é essa mulher virtuosa que está apresentada ali no livro de Provérbios. E quando nós olhamos para a vida de Ruth, nós vemos que uma mulher moabita, uma mulher que era pagã, foi colocada na situação, por conta da obra de Deus na sua vida, de uma mulher virtuosa. Muitas vezes nós ficamos presos ao nosso passado, ou julgamos as pessoas dentro da casa de Deus por conta da maneira que elas viveram a sua vida no passado. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, tudo se faz novo na nossa vida. Ao ponto de uma mulher que era pagã,
que era uma moabita, alguém que não era bem visto pelo povo de Deus, é aqui colocada e louvada nas Escrituras como alguém que era benquisto pela cidade. O povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Nós devemos buscar descanso e proteção, sendo fiéis ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida desses dois servos de Deus, nós vemos que Ruth e Boaz, eles não buscaram simplesmente satisfazer necessidades físicas, mas eles agiram de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem colocado. Quantas vezes nós, na busca por descanso e proteção, nós fazemos as coisas da maneira que nós bem entendemos? Se a nossa busca é por proteção financeira, nós não, às vezes, pensamos duas vezes antes de fazer alguma coisa errada para obter alguma vantagem em algum negócio. Se a nossa necessidade, a necessidade de um relacionamento, nós muitas vezes acabamos entrando em relacionamentos que são contrários àquilo que a palavra de Deus estabelece. Mas quando olhamos para esses servos de Deus, nós vemos que eles agiram com fidelidade ao Senhor. E a fidelidade ao Senhor de Boaz é percebida no que ele diz aqui no versículo 12, porque ele fala: sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há um outro resgatador que é um parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até amanhã. Boaz sabia que havia uma outra pessoa na família que era mais próxima do que ele. Boaz, ele queria resgatar Ruth. Boaz, ele queria se casar com ela. Mas diante daquilo que a lei de Deus havia estabelecido, ele vai primeiro e diz isso: há um parente que é mais chegado do que eu. Se ele não tiver interesse em você, eu o farei. E ele expressa isso: tão certo como vive o Senhor. Aqui nós vemos um retrato de um homem piedoso, de um homem que está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E nós percebemos aqui que ele, na sua piedade, ele se preocupa, inclusive, com a reputação de Ruth. Porque ele diz para ela: deite-se até aqui. Ele sabe muito bem que se alguém visse uma mulher saindo da eira, poderia ser mal vista como alguém que deve ter ido lá fazer alguma coisa errada com alguém. Mas o que Boaz coloca aqui, ele diz para que Ruth ficasse até ali. O texto nos diz que ela fica até de manhã e levanta-se, porque Boaz havia dito, versículo 14, que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traga o seu manto que você está usando e seguro. E o texto da palavra de Deus nos diz aqui que ele encheu com 6 medidas de cevada. Boaz deixou claro as suas intenções. Boaz deixou claro o seu desejo de se casar com Ruth. Ele deixou claro o seu desejo de proteger a reputação dela. E ele firma esse compromisso, dando essas 6 medidas de cevada, e despede ela para que ela retornasse para o seu lar. Porque sabendo que ela retornando com esse tanto de cevada, as pessoas não estranhariam o que ali havia acontecido. A palavra de Deus nos mostra, nessa noite, que como Ruth e Noemi, nós somos pessoas carentes de proteção. E em primeiro lugar, o que nós devemos fazer é que nós devemos buscar por essa proteção e descanso, confiando no nosso Redentor, olhando, voltando os nossos olhos para Cristo, porque Ele é aquele que pode estender o seu manto sobre nós, Ele é aquele que pode nos cobrir com as suas asas. Mas nós devemos fazer isso, devemos buscar o descanso e proteção, sendo fiéis ao Senhor. Devemos fazer isso sendo fiéis ao Senhor, observando aquilo que Ele estabelece para nós em Sua palavra, ao invés de tentarmos, como Adão lá no Éden, dar um jeitinho para resolvermos os nossos problemas. Mas por fim, o texto vai nos mostrar que há uma grande bênção em nós buscarmos descanso e proteção no nosso Redentor, porque quando nós fazemos isso, nós temos a certeza de que Ele nos recompensará abundantemente, não apenas nessa vida, mas na vida no porvir.
E é o que nós veremos aqui no diálogo de Ruth com Noemi. Nós veremos aqui que, em terceiro e último lugar, nós devemos buscar descanso no Senhor e proteção, sabendo que Cristo satisfaz as nossas necessidades, não apenas nessa vida, mas na vida por vir, e Ele faz isso de maneira plena e abundante. Versículo 16: quando chegou à sua casa, à casa de sua sogra, essa lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que o homem tinha feito por ela, e disse: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso. Vocês se lembram como que Noemi estava no capítulo 1? Ela disse: Deus pesou as mãos sobre mim, eu saí daqui plena e voltei com as mãos vazias. Mas aqui nós vemos Noemi depositando a sua confiança, buscando por segurança e proteção, confiando no Redentor. Nós vemos aqui na vida de Ruth e de Boaz eles fazendo isso, sendo fiéis ao Senhor. E o que o texto nos mostra? Que Deus recompensou a Noemi, que no capítulo 1 estava com as mãos vazias, e aqui o texto diz que ele voltou para casa com aquelas 6 medidas de cevada que Boaz havia colocado. Ele disse: não volte para a sua sogra sem nada. Quando nós olhamos para essa quantidade, nós vemos que é provável que em torno de 36 quilos que Ruth voltou para casa carregando. Era uma mulher robusta e forte. Então, 36 quilos. E quando você olha para a Escritura, não é à toa que muitas vezes os autores judeus trabalham com números. E aqui é dito que foram 6 medidas de cevada. É provável que o autor aqui estava nos mostrando que um descanso maior ainda estava por vir. Porque no início da liturgia nós lemos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. O número 7 nas Escrituras, ele nos apresenta para a plenitude de algo que é feito, a completude, a medida completa. E aqui o autor está nos mostrando que havia algo ainda para ser concretizado, que nós veremos nos próximos capítulos, que Ruth e Noemi necessitavam para a sua vida. O que a palavra de Deus ela está nos mostrando, meus irmãos, é que quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança no nosso Redentor, quando nós agimos com fidelidade a Ele na Sua palavra, nós somos abundantemente recompensados nessa vida, e não apenas nessa vida, mas na vida do porvir. Jesus Cristo, Ele é o nosso resgatador. Vocês se lembram? O resgatador, o que ele deveria ser? Ele deveria ser alguém chegado, deveria ser alguém que fizesse parte da família, ele deveria ser alguém que tivesse condições e posses de realizar a obra dele, e ele teria de ser alguém também que estivesse disposto a realizar aquele trabalho de resgate. Jesus Cristo, Ele é chegado a nós, porque quando Ele veio ao mundo, e Ele encarnou em forma humana, Ele se identificou conosco. O nosso resgatador precisava ser como um de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, também é aquele que tem condições plenas de nos resgatar, porque diferente de mim e de você, Ele viveu uma vida plena, uma vida perfeita, Ele nasceu sem pecado, e tudo aquilo que Ele fez, mesmo quando tentado, Ele o fez sem pecar. Então Ele é o único que poderia ser o nosso resgatador, porque tinha condição, porque Ele viveu uma vida perfeita. E Jesus Cristo é o nosso resgatador também, porque Ele estava disposto a entregar a sua vida por nós, para que nós, nesta noite, pudéssemos ter vida. E a grande superioridade de Jesus Cristo para com Boaz, é que no versículo 16,
Ainda havia algo para Boaz fazer. Noemi disse para Ruth: espere, minha filha, até que você saiba em que darão essas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso. O que Jesus Cristo realizou por nós foi de uma vez por todas. Não tem um outro resgatador que sirva para nos resgatar. Ele realizou a sua obra de uma vez por todas, e a palavra de Deus nos diz que o Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai levá-la até o final. Talvez você olhe para a sua vida e não consiga perceber, muitas vezes, um crescimento espiritual, mas se você é uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, o nosso Deus, Ele não descansará enquanto não resolver a nossa situação. O nosso Deus não descansará enquanto as suas promessas feitas na eternidade não se cumprirem. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele irá nos transformar e completar a sua obra no nosso viver. Como vimos aqui, Ruth e Noemi são como nós, pessoas necessitadas de descanso e de proteção. Jesus Cristo aqui neste mundo, Ele nos dá proteção, acima de tudo da ira de Deus que nós fomos libertos. Mas Ele também está operando no nosso viver, nos protegendo do mundo, nos protegendo da carne e nos protegendo do diabo. Jesus Cristo também é aquele que nos dá do seu descanso. E aqui hoje, nessa noite mesmo, no dia do Senhor, nós já podemos descansar diante da presença dEle. Mas a palavra de Deus nos diz que ainda há um descanso que aguarda por nós. Um descanso que está reservado para nós no novo céu e na nova terra, onde todas as nossas necessidades serão supridas, porque a nossa maior necessidade, que é a necessidade do relacionamento com Deus, será plena quando vivermos em plena comunhão com o nosso Deus, através de tudo aquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Então, que o nosso Deus, Ele venha nos abençoar para que nós não venhamos tentar dar um jeito na nossa situação para encontrarmos proteção e descanso, mas que a nossa proteção e o nosso descanso seja encontrado debaixo das asas protetoras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos protege não apenas hoje, mas por toda a eternidade.